Olá, turma de administração, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e, e com saúde. Bom, pessoal, como eu havia falado na aula anterior, a aula de hoje vai ser uma revisão, né, um briefing, um resumo de toda a matéria que nós vimos até agora, durante todos esses dias, né, que nós ficamos juntos. E eu compilei aqui nessa apresentação, né, algo que é de mais importante, que eu acho que vocês têm que reforçar dentro daquilo que nós estudamos, né? Mas isso não isenta de vocês lerem a matéria toda para a prova, tá bem? Aliás, a nossa prova, ela vai ser dia 19 de agosto. Então, nós temos mais essa revisão, né? E a prova é dia 19 de agosto. Tá bom, pessoal? Então, eu trouxe aqui então alguns slides, né? Um compilado daquilo que eu já havia mandado para vocês. Eu fiz um resumo aqui e para vocês também terem um parâmetro para estudar, tá bem? Bom, vamos lá. Qualquer dúvida também que vocês tiverem antes da prova, vocês podem me consultar, né? Eu acho que é importante também vocês entregarem todas as atividades que eu mandei para vocês até o momento. Tem alguns alunos ainda que estão me devendo, por favor, me mandem, porque as atividades elas valem nota e a maioria delas, aliás, todas elas são para a comprovação da presença. Então, quem não me entregar as atividades até o dia que eu for fechar as aulas, né, fechar as notas, e aí eu vou colocar isso como no dia da prova, eu vou deixar com falta, tá, pessoal? Então, por favor, vocês façam a parte de vocês aí que eu entendo que não é difícil, normalmente é só responder alguns questionários das minhas atividades, tá bem? Bom, vamos lá, vamos fazer a revisão da nossa matéria e para que vocês tenham aí também um horizonte para estudar para a prova, tá bem? Bom, a gente começou estudando a parte de estoques, né? Então, o que que era os estoques, para que eles serviam, né? Então, os estoques são para a gente prever a incerteza da demanda, ou seja, nós temos que ter recursos disponíveis no momento certo para que a gente possa produzir os materiais, né, os produtos, enfim. E no caso dos estoques, né, a gente tem aí, eles se dividem em 5 tipos, né? Então, quais são os 5 tipos de estoques existentes nas empresas? Então, o primeiro dele é de matéria-prima, né? Que requer processamento para ser transformada num produto acabado. Sua utilização é proporcional ao volume de produção. Então, matéria-prima é um dos principais estoques da empresa. Depois, é uma sequência, né? Nós temos os produtos em processo, que são os materiais que estão em diferentes etapas do processo de fabricação, né? Abrange todos os materiais que a empresa executou alguma espécie de processamento. Então, vocês imaginam a matéria-prima entrando dentro do processo produtivo, e em um determinado momento, ela ainda não está pronto o produto final, e aquele produto que está sendo processado ainda, ele se caracteriza como produtos em processo, ou estoque de produtos em processo, ok? Temos os materiais de embalagem, que são as caixas para embalar os produtos, recipientes, rótulos, pode ser frascos, não importa. Tudo aquilo que é utilizado para o seu acondicionamento, né, do produto final é considerado como um estoque de embalagem, tá bem? Depois temos o produto acabado em si, que é quando você termina o processo de produção, embalou o produto e deixou ele disponível para venda, né, para expedição. Então, nós chamamos de estoque de produto acabado, são produtos finais de fabricação prontos para venda. E, por último, os estoques de suprimentos, né, ou que a gente também chama de uso e consumo, que inclui uma variedade de itens que não os regularmente consumidos pela operação fabril. Podem ser os itens para manutenção de equipamentos, de instalação predial, materiais de escritório, etc. Então, por exemplo, que vocês imaginem dentro de uma máquina, você tem lá algumas peças de reposição, correias, rolamentos, você tem lubrificantes que são utilizados, eles não compõem o produto final, porém são utilizados nas máquinas. E a gente também considera isso como um estoque de suprimentos. Todos os itens que
não fazem parte do processo produtivo, mas você pode ter itens de escritório, papelaria e produtos de limpeza, também são considerados como itens de estoque de suprimentos. Ok? Bom, por que nós temos estoque, então? Para prever a incerteza da demanda, né? E, no caso, quais são os tipos de demanda que nós temos, né? Eu separei aí para nós, são 5 tipos, né? Então, a demanda permanente, como é que ela se caracteriza, né? Muitos produtos têm ciclo de vida muito longo, de forma que parece que vão ser comercializados para sempre, né? Então, esses produtos que estão muito tempo no mercado, ou seja, que você conhece ele a vida toda, né? Então, praticamente você entende que parece que desde quando você se conhece por gente, esse produto existiu, né? E aí a gente chama de demanda permanente. São itens, né, que pode passar anos e você está sempre utilizando eles, né? Você vai estar sempre demandando esse produto. Alguns exemplos. Por exemplo, pasta de dente, sabonete, shampoos, né? Itens de higiene pessoal, alguns outros produtos que você utiliza, mesmo alimentação, margarina, né? Manteiga, pão, ou seja, você sempre vai ter aquela demanda permanente, ou seja, pode passar anos que ele sempre vai existir e não vai ter uma determinada época do ano para você consumir. Você vai consumir ele sempre. A diferença da demanda sazonal, que é um grande número de produtos, né, que ele tem uma demanda em um determinado momento do ano, né? Então a gente tem aí uma grande demanda num pico, por exemplo, vou dar um exemplo, ovos de Páscoa. Quando é que você compra ovos de Páscoa? Na Páscoa. Panetone, você vai comprar no final do ano, época de Natal, produtos natalinos, né? E mesmo produtos, por exemplo, verão, você chupa muito sorvete. Então, assim, produtos que de uma estação. Sazonal significa produtos que são caracterizados por uma determinada época do ano, né? Então, ou seja, fica um pouco difícil você também prever a quantidade de que vai ser utilizado, mas você sabe mais ou menos em que momento ele vai ser consumido, né? Então, a sua demanda ela é sazonal, ok? Outro tipo de demanda, a irregular. Alguns produtos têm comportamento tão irregular que a projeção de vendas é muito difícil, depende muito da mudança de comportamento dos consumidores, né? Mudando sua preferência por este ou aquele produto devido a principalmente mudanças econômicas. Então, exemplos de demanda irregular, você pode ter produtos, por exemplo, muito voltado para a área de moda, por exemplo, vestuário, né? Num determinado momento você pode ter uma calça boca de sino, quer dizer, década de 70 se utilizava, depois não utilizava mais, e aí voltou. Então, alguns produtos que são caracterizados por modas, por gostos públicos, né? O mesmo falando de veículos, carros da cor branca. Hoje a grande maioria dos carros são cor branca, mas no passado não era assim. Cor branca caracterizava carro táxis, né? Então ninguém queria. Mesmo carro 4 portas, o mesmo critério. O pessoal não comprava carro 4 portas no passado porque era carro para velhos, carros para taxistas. Hoje não, hoje todos os carros são fabricados com 4 portas. Principalmente porque mudou um pouco o conceito também de família. A mulher hoje dirige, crianças que precisam ser levadas no banco de trás para você retirar a criança, colocar a criança no carro, mesmo os idosos. Então, essa demanda irregular, ela varia de acordo com o gosto do público, né? Então é difícil você prever. Demanda e declínio são aqueles produtos cuja demanda já teve um pico num determinado momento, mas porém que agora não são mais consumidos ou estão em vias de um consumo muito pequeno. Então você pega, por exemplo, produtos aí que já praticamente são pouco utilizados. Existe uma demanda? Existe, mas ela é sempre pequena. Vou dar um exemplo. Muito em virtude da evolução tecnológica. Quem que compra mais hoje aparelho de DVD? Ninguém mais. Quem que compra CD para ouvir música? Ninguém mais, né? Então a tecnologia evoluiu e alguns artigos ficaram em declínio, ou seja, ficaram decadentes, então não se utiliza mais, né? Fita para máquina de escrever, imagina. Então são coisas que você pode até achar, mas que não existe mais, né? Ou seja, você tem uma demanda muito pequena.
né? A demanda derivada é aquele produto que ele deriva de um outro, não porque você compra ele por si só, mas porque o produto que ele compõe é demandado, né? Então, por exemplo, quando comprar, produzir, pode determinar a compreensão a partir da demanda de outros produtos acabados. Por exemplo, pneus. Você não compra um pneu, você compra um pneu por causa do seu carro, né? Assim como material de construção, por exemplo. Você vai ter lá um saco de cimento. Ah, hoje eu vou querer comprar um saco de cimento para pôr na sala da minha casa. Não, não é isso. Você vai usar o saco de cimento porque vai ter uma demanda, por exemplo, de obra civil. Então, você vai comprar um produto porque existe uma demanda de uma outra coisa que está sendo produzida, tá certo? Então, são itens que tenham uma demanda derivada. Tá certo, pessoal? Então, isso tem que deixar bem claro aí a diferença entre um e outro, ok? Bom, aí falando um pouquinho, né? A gente já evolui um pouquinho para ferramentas de gestão de estoques, né? E uma delas que a gente estudou foi o Just in Time, ela é muito conhecida, né? Então, o que é o Just in Time, né? Ou o JIT, né? A abreviação de Just in Time. Significa produzir bens e serviços exatamente no momento que são necessários, não antes para que não se transforme em estoque, nem depois para que seus clientes não tenham que esperar. Então, o JIT, ou Just in Time, ele foi idealizado na década de 70 pelos japoneses, mais propriamente na Toyota. Estão lembrados? Porque o Japão era um país de poucos recursos, então eles evitavam qualquer desperdício, né? Então o JIT veio como uma ferramenta de evitar desperdício também, para redução de estoques, né? Porque o estoque para eles era caro, era um desperdício você ter um item ali e parado sem utilização. Então, o just in time significa agora, nesse exato momento, na hora em que você precisa. Então, se transportando isso para o meio empresarial, para o ambiente de produção, você quer dizer o seguinte: naquele momento em que você precisar daquela matéria-prima, ela vai ter que estar lá, nem antes nem depois, tá certo? Então, o JIT é uma ferramenta de gestão de estoque, né, que a gente utiliza para otimização de recursos e também de bens, tá certo, pessoal? E aí, associado ao JIT, nós temos o Kanban. Também é uma ferramenta, né, idealizada lá pelos japoneses, que a gente traduz ela como cartão ou sinalização, né? Então, o Kanban, ele só trabalha em associação com o JIT, né? Então, não tem sentido você ter um Kanban se você não tiver um Just-in-Time, não é verdade? Ó. Então, esse é um conceito relacionado com a utilização de cartões, post-its e outros para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série. Também tem isso, a gente utiliza isso para fabricação em série. Ó. Nesses cartões são colocadas indicações sobre uma determinada tarefa, por exemplo, para executar em andamento ou finalizado. Então, nada mais é do que um quadro onde você sinaliza em que status está um processo de produção. Em uma determinada tarefa a ser executada, você coloca lá numa parte do quadro. Se ela está em execução, em outro. E se ela já foi feita, em outra parte. E aí todo mundo que visualiza o quadro vai ter uma exata noção daquilo que está sendo feito ou daquilo que precisa fazer, ou daquilo que já foi feito. E nos próprios cartões já tem ali como fazer e quem é que vai fazer, tá certo? Então isso é o Kanban e ele funciona em paralelo com o JIT. Ok? Então, são duas ferramentas de gestão de estoques que a gente utiliza aí no ambiente produtivo. Tá bom, pessoal? Bom, quando a gente fala também lá na parte de estocagem ou armazenamento, vocês lembram que existem alguns critérios, né, para a gente poder estocar as mercadorias, né? Então, entre os principais critérios que nós temos, né, a gente pode elencar aí os seguintes, olha. Primeiro, rotatividade de materiais. Então, ou seja, quando você vai determinar que local do seu estoque você vai pôr uma mercadoria, você vai, por exemplo, usar um critério de rotatividade aqui. Ou seja, quanto mais você utiliza aquele material, mais ele é movimentado dentro da sua empresa, né, dentro da sua ambiente de produção, você tem que colocar ele principalmente na parte de entrada e saída, ou seja, bem próximo
das áreas de entrada e saída desses materiais. Por quê? Eles sempre vão ser movimentados. Se você colocar no fundo do armazém ou numa parte que fica longe da porta, você vai ter que movimentar isso. Então, o ideal é que você coloque eles sempre próximos das áreas de movimentação, né? Porque ele vai ser muito utilizado. Então, ou seja, ele entra e sai muitas vezes do seu estoque. Também um outro critério é o volume e peso. Quando você tem itens muito pesados, você também não vai colocar muito longe do local de entrada e saída. Normalmente você coloca ele próximo, exatamente para evitar a movimentação e o esforço. Também ordem de entrada e saída, é o famoso PEPs, né? Então, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Você faz uma determinada seleção de itens que você coloca os primeiros que entrarem são os primeiros a sair, porque senão você pode ter uma obsolescência, pode o material ficar envelhecido, ou seja, ter algum problema de qualidade, né? Ficar vencido. Então, o ideal é que você também coloque ele mais próximo para que você possa estar utilizando aqueles primeiros produtos que entraram, né? Se você compra várias vezes o mesmo produto, então você tem que utilizar os primeiros, quando você vai dar saída, você tem que usar o critério de ordem e o primeiro que entrou é o primeiro que sai. Similaridade, então, ou seja, você pode determinar uma parte do seu armazém produtos similares. Então, eu vou armazenar aqui produtos materiais elétricos com lâmpadas, ou seja, você coloca itens da mesma família de produtos próximos para que fique fácil a sua localização. Então, é assim também que você faz. De valor, por exemplo, um item muito caro, um item de valor agregado alto, você tem que reservar uma área no seu armazém ou no seu estoque, onde tenha uma certa segurança, onde não tenha, aí ao contrário, onde não tenha grande circulação, porque esse produto, né, ele tem que ficar, digamos assim, vigiado, ele tem que ficar guardado, por exemplo, até trancado. Então, note que quando você vai no mercado, você quer pegar uma bebida lá, um uísque, você só vai ter a caixa, né? O próprio uísque vai estar guardado em outro local. Você só paga na hora que você estiver indo embora que ele te dá a garrafa, né? Exatamente para evitar roubos, furtos, esse tipo de coisa. Então, um produto de valor agregado no seu estoque tem que ter esse mesmo critério. Carga unitária. Então, por exemplo, você compra caixas de um item, por exemplo, luvas. Então, você não compra um par de luvas, você vai comprar uma caixa com luvas. E aí você vai, na hora que você vai dar saída desses itens, você não vai também mandar a caixa inteira, você vai por par. Então, nesse caso aí, quando você tem cargas unitárias que você utiliza, você também tem que deixar próximo, né? Para evitar também de ficar toda hora ir lá e buscando. Então, você utiliza, às vezes, a própria embalagem ali para poder servir como um local de estocagem. E acondicionamento e embalagem, né? Também é a parte de unitização de cargas, né? Você tem um pallet lá, você utiliza o pallet, né? E aproveita e faz uma embalagem única para você poder estocar itens menores, né? Então você junta tudo em uma embalagem só para você otimizar espaço, ok? Esses são os critérios de armazenamento que nós temos. Bom, aqui, pessoal, vocês lembram dos famosos exercícios de LEC e PR, ou seja, né, o lote econômico de compra e o ponto de ressuprimentos, né? Eu sei que talvez vocês tiveram muita dificuldade em fazer, mas os exercícios são simples, os exercícios não são difíceis de entender. Eles têm fórmulas, né? E aí, para a gente poder entender, vocês têm que aplicar a fórmula. Eu trouxe um aí que eu fiz, né? Eu acho que é interessante vocês estarem acompanhando comigo aqui para a gente poder entender o exercício. Olha lá, você como uma analista de estoque está tentando fazer uma análise de um dos seus produtos mais populares. A demanda anual desse produto é de 15 mil unidades no ano. O custo unitário é de R$ 40. O custo de armazenagem é de 20% do valor unitário do produto. O custo de emissão do pedido costuma girar em torno de R$ 50, né, por pedido, e o tempo de ressuprimento é de 15 dias. Né?
sendo que a empresa trabalha com estoque de segurança de 25 unidades e também trabalha 300 dias úteis por ano. O que se pede, né? Então, qual o lote econômico de compra? O lote econômico de compra existe uma fórmula, né? Que é 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a demanda vezes o custo de pedir dividido pelo custo unitário vezes o custo de armazenagem. Se você jogar os dados aqui, olha, 2 vezes 15 mil, que era a demanda anual, vezes o custo de pedir, que é R$50 aqui por pedido, dividido pelo custo unitário, vezes o custo de armazenagem, que é 20% do custo unitário, está aqui. Você vai chegar na raiz quadrada de 1,5 milhão sobre 8, que é a raiz quadrada de 187.500, cuja a raiz quadrada desse número dá aproximadamente 433 unidades, tá certo? Então, a gente arredonda aqui. Se dá casas inferiores a 5, a gente arredonda para baixo. Se dá acima, a gente arredonda para cima. No caso aqui, 433 unidades. Então, esse é o lote econômico que você teria que manter em seu estoque, né? Para que você otimize os custos de pedir, os custos de armazenagem, tá certo? Com base na sua demanda anual e com base também naquele ponto de ressuprimento. Bom, considerando, então, agora o ponto de ressuprimento também que ele pede, qual é o ponto de reposição ou ponto de ressuprimento? O ponto de ressuprimento, você tem uma demanda, que é a sua demanda média diária, e não anual, é a sua demanda média diária, vezes, né, a taxa de reposição, ou seja, o tempo de reposição que você tem, né, no caso aqui, vezes mais o estoque de segurança. No caso aqui, eu tenho uma demanda anual, que é 15 mil. Se eu trabalho 300 dias úteis no ano, é 15 mil dividido por 300 vezes 15. 15 que é o tempo de ressuprimento, de 15 dias. Mais o estoque de segurança. Fazendo a conta primeiro da divisão e multiplicação, eu chego nessa conta aqui, 15 mil dividido por 300 dá 50. Vezes 15, 750. Mais 25 peças, que é o estoque de segurança, eu tenho 750 mais 25, 775 unidades. Então, o meu ponto de ressuprimento é 775 unidades. É aplicar a fórmula, tá certo? A outra questão, qual o custo total do estoque considerando o leque? Qual é o custo total? O custo total do estoque é o seu leque, que você já calculou, vezes o custo de armazenagem. Você já tem todos esses dados aqui, ó. O seu leque é 433 vezes. Qual é o custo de armazenagem? Não é 20% do custo unitário do produto? Aqui, ó. O custo de armazenagem é 20% do custo unitário do produto. Então, ou seja, o custo unitário é 40 vezes 20%, no caso, 0,20, né? Eu vou ter 433 vezes 8. 433 vezes 8 dá R$ 3.464. Então, esse aqui é meu custo total do estoque, porque é a quantidade que eu tenho que manter no estoque 433 vezes o custo, né, de armazenagem. Então, está aqui, 3.464. O que eu peço de outra coisa? Quantos pedidos são necessários para você fazer no ano? Então, ou seja, qual que é a fórmula aqui? Quantidade de pedido é a sua demanda anual, tá certo? Que é 15 mil, dividido pelo leque, não é o lote que você tem que comprar lá, que você tem que manter no estoque. Então, se eu tenho 15 mil no ano, quantos pedidos eu vou ter? Então, 15 mil dividido pelo meu leque, que é 433, eu vou chegar a 34,64 pedidos. Arredondando, 35 pedidos no ano. Então, eu vou ter que emitir 35 pedidos para poder suprir essa demanda anual de 15 mil, tá certo? Né? E qual é o intervalo de dias que eu vou ter que fazer os pedidos, né? O intervalo seria os dias úteis trabalhados no ano, que também está aqui, que é 300, e dividido pela quantidade de pedidos. Você já não calculou aqui os seus pedidos? 35 pedidos que você vai ter que fazer? É só dividir 300 por 35. Vai dar 8,57 pedidos, no caso aqui 9 pedidos, né? Que eu estou arredondando, né? Então, ou seja, quantos pedidos vou ter que fazer? Vou ter que fazer 9 pedidos, né, no ano para eu poder atender
essa demanda aqui. Vocês viram que não é difícil, é só uma questão de entendimento? Não, vocês têm que fazer a conta direitinho, porque senão, se você errar aqui, toda a sua conta vai ficar errada, tá certo? Mas não é difícil não, esses exercícios aqui são bem simples. Eu vi que muita gente teve dificuldade em fazer, mas é só falta de atenção e um pouquinho aqui de atenção com relação às contas, tá certo? Um pouquinho de entendimento com relação ao que está pedindo, tá? Ok, pessoal? Bom, aí nós já caímos lá para aquela parte que nós falamos de equipamentos de movimentação, né? Na parte de armazéns propriamente dito. E ali eu ressaltei que nós tínhamos, né, uma infinidade de equipamentos disponíveis, né, de movimentação, porém eles se agrupavam em 3 categorias, né, que seria a categoria manual, né, que você tem um pequeno investimento, porém podem ser usados para grande número de produtos. Entretanto, seu uso está limitado à capacidade do operador de elevar ou empurrar a máquina, ou seja, você tem um equipamento de uso manual, pode ser um carrinho de mão, pode ser uma paleteira, né? Enfim, qualquer coisa que você tenha a utilização com força manual, ela vai estar limitada à capacidade do operador, tá certo? Mas existe uma série de equipamentos. O mecanizado, são mais velozes que o manual, podendo elevar a produtividade ao meia-hora, permite um empilhamento elevado da carga e o movimento da carga é maior por viagem. No caso aí nós estamos falando de empilhadeira, de paleteiras mecânicas também, né? Então isso você vê muito em mercados atacadistas, né? Aquelas máquinas que vão empilhando os pallets nos racks, né? Que a gente já estudou também. Então as empilhadeiras também que carregam os caminhões. E por último, a categoria do automatizado, que você tem, né, é controlado por computador, código de barra, leitura ótica, aplicação extensiva de tecnologia de alto investimento, inflexibilidade em termos de combinação futura de produtos, né? E localização de armazéns, falha mecânica, bloqueia um sistema inteiro. Tá certo, pessoal? Bom, voltando aqui, você tem estrutura organizacional, né? Níveis de estrutura organizacional, que a gente estava estudando lá. E aí eu separei o que é mais importante, né? Nós temos aí 3 níveis de decisão dentro da estrutura organizacional, onde nós temos o nível estratégico, que é a elaboração das estratégias de ação para a decisão, ou seja, o nível estratégico, geralmente, ele é tomado pelo diretor da empresa, pelo dono da empresa, ou pelo gerente de alto escalão, onde ele determina qual é o caminho, qual o rumo, qual o horizonte que a empresa tem que seguir, né? Depois, o nível tático, que elabora estratégia de ação para o planejamento da articulação interna, ou seja, é aquele que vai fazer o desenho daquilo que vai ser necessário para poder concretizar aquela ideia que o nível estratégico teve, tá certo? E por último, o operacional, que aí sim ele vai elaborar estratégia de ação para executar a atividade da tarefa, ou seja, é aquele que executa propriamente a tarefa, tá certo? Então imagina, o dono da empresa, ele chama todos os diretores dele e fala, olha, eu quero construir uma filial, eu quero ampliar a nossa fábrica, eu quero construir uma filial aí para expandir o meu negócio. Beleza. O nível tático, os diretores vão decidir qual a capacidade da empresa que vai ter, aonde ela vai ser localizada, quantos funcionários vai ter, que nível de equipamento vai ter e tudo mais. Depois que foi definido tudo isso, aí parte para o nível operacional, ou seja, tem que comprar equipamento, comprar o terreno, contratar as pessoas, né? Enfim, é aí mais ou menos essa decisão dentro dos níveis organizacionais, tá certo? Bom, e o PCP? O PCP é o Planejamento e Controle da Produção, né? É a função da administração que planeja, dirige e controla o suprimento de materiais e as atividades de processamento de uma indústria, de modo que os produtos especificados sejam produzidos por métodos pré-estabelecidos para conseguir um programa de venda aprovado, né? Então, essas atividades são desempenhadas de tal maneira que os recursos humanos, facilidades industriais de capital disponíveis são usados com a máxima vantagem. O próprio nome está falando, né? Então, o PCP ele vai fazer o controle, planejamento da produção, né?
sendo que ele vai, para isso, para cumprir a finalidade, otimizar todos os recursos, quer seja máquina, quer seja pessoas, quer seja matérias-primas, para poder atender um programa de produção já estabelecido pela área de vendas, tá certo? Então, o PCP é a área da empresa que faz todo esse trabalho dentro da empresa, ou seja, dentro daquilo que vai ser produzido, ela que verifica a disponibilidade de máquina, a disponibilidade de mão de obra, a disponibilidade de material para ser feita aquela produção, tá certo? Bom, falando então, depois, né, pensando um pouco mais na empresa, o arranjo físico, lembra? O famoso layout, né? Então, o layout ele determina, né, aquilo, o espaço físico, né, que as máquinas e pessoas vão ficar, vão utilizar, né? Preocupa-se com a localização física dos recursos de transformação. Trata-se de decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos, pessoal. Ele determina a forma e a aparência dos locais de trabalho e como os processos irão fluir. E mudanças no arranjo, né, no layout, implicam em alterações no fluxo e na produtividade, além de afetar os custos e a eficácia geral da produção. Por isso que é importante a gente ter um bom arranjo físico na nossa empresa, para que ela possa cumprir com seus objetivos, tá certo? Bom, e o último ponto que nós já vimos, né, na aula passada, que é a famosa teoria das restrições, TOC, né, que foi idealizada no livro A Meta pelo Eliyahu, né, um israelense que escreveu um livro, e essa é uma teoria que ela trata das restrições, ou seja, de acordo com a TOC, toda organização tem, em um dado momento do tempo, pelo menos uma restrição que limita a performance do sistema, a organização em questão em relação à sua meta, né? O que é uma restrição? É qualquer coisa que impede o maior desempenho da perseguição da sua meta, né? A malha produtiva é um conjunto de linhas de produção com pelo menos um recurso em comum. O recurso com restrição de capacidade, o RRC, é um recurso geralmente que estabelece o máximo de fluxo possível dentro da malha produtiva. E o gargalo nada mais é do que um recurso com capacidade menor ou igual à demanda colocada nele. Ou seja, lembra aquele exemplo que eu dei? De 3 máquinas, uma com capacidade de 100, outra com 80, outra com capacidade de 120, que trabalha em linha. Qual que é a capacidade do sistema? 180 ou 120? Vai ser 80, porque é o recurso de menor capacidade que ele que vai determinar a demanda que é colocada naquele circuito. Então, ou seja, não adianta você ter uma máquina que produz 120 peças por hora, se antes dela tem uma que produz 80. Então, é ela, ou seja, esse recurso de menor capacidade que vai determinar a demanda que vai ser colocada nela. Tá certo, pessoal? Então, por isso que é importante a gente levantar, ou seja, identificar quais são as restrições do sistema e você trabalhar para que você retire essas restrições ou equilibre o fluxo dentro da sua demanda. Tá bom? Bom, em linhas gerais era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Usem isso como essa apresentação agora como um horizonte para estudar, mas não quer dizer que só é isso que vai cair, tá? É simplesmente uma revisão que eu fiz para vocês poderem também já relembrar um pouquinho daquilo que nós já vimos, tá bom? Façam as atividades que estão me devendo, quem ainda não fez, me entregue, tá? E aí a gente se vê, ou seja, a gente vai se falar na prova, né? Então, na prova eu vou mandar para vocês a prova no dia que a gente tem aula, que é às quartas-feiras, tá certo? E a nossa prova vai ser dia 19 de agosto. Então, se preparem, tá? Eu vou mandar a prova para vocês e vou dar um dia para que vocês possam fazer essa prova e me entregar. Tá bom, pessoal? Então tá, por enquanto é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Tá bom? Bom, boa sorte para vocês na prova, tá? E fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela atenção. Tchau, pessoal.